Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre Vinland Saga. Antes de começar, eu vou pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal e vamos ao vídeo. Vinland Saga é um mangá, né, um anime que conta a história do Thorfinn desde a infância até a idade adulta. Eu li ele, eu levei uns 2-3 meses para ler tudo. Aqui para falar eu vou me basear no mangá, então vai ter bastante spoilers da história. E, bom, o Thorfinn, que é o protagonista, é filho de Thors e ele nasce na Islândia. E essa história se passa mais ou menos no ano 1000 depois de Cristo, se eu não me engano. A história é dividida em 4 arcos. O primeiro pode ser o arco do Thorfinn guerreiro. O segundo é o arco do Thorfinn escravo. O terceiro é o Thorfinn comerciante. E o quarto, o Thorfinn como organizador, é o guia da expedição para Vinland. No arco do guerreiro, começa, né, quando meio que começa a história ali, é quando o Thorfinn perde o pai assassinado, e aí ele, movido pelo desejo de vingança pela morte do pai, entra pro bando do Askeladd, que foi quem ele acha que matou o pai dele, com o intuito de matar o Askeladd em algum momento. A morte do Thors, o pai do Thorfinn, funciona quase como o que o René Girard chama de o assassinato fundador. O que seria esse assassinato fundador? Para o Girard, todas as culturas, ou a maioria das culturas, nos mitos fundadores, trazem essa ideia de um assassinato de uma vítima, e a partir disso é que começa a história dessa civilização, incluindo a nossa, que começa a partir do assassinato de Abel por Caim. Bom, antes de morrer, o Thors ensina pro Thorfinn que um verdadeiro guerreiro não precisa de espadas. E diz pro filho que ele não tem inimigos. Ninguém tem inimigos. Porém, o Thorfinn, no primeiro arco, ele está totalmente cego pela ideia da vingança. E ele pensa dia e noite, noite e dia, em como ele vai matar o Askeladd. E de vez em quando o Askeladd aceita duelar com ele, mas sempre vence. O Askeladd é uma figura ambígua, astuto, traiçoeiro, e ao mesmo tempo que ele tem um senso de proteção das tradições. Ele quer proteger o príncipe, depois o rei, a todo custo. Ele meio que faz o papel adotivo do Thorfinn e ensina algumas ideias que são o contrário dos ensinamentos do Thors. Eu acho que lá dele tem algumas falas ali durante a história, como todo mundo é escravo de alguma coisa, ou ele fala também um momento há uma forma diferente de controlar cada pessoa. E o Askeladd é esse personagem dividido, esse personagem ambíguo. Ao mesmo tempo que ele tem uma visão negativa e pragmática do mundo todo, ele quer proteger as tradições, a sua terra natal, ele quer proteger o rei. Ele chega a se sacrificar por esses ideais. E o primeiro arco acaba com a morte do Askeladd pelo príncipe Canute. Antes de morrer, o Askeladd diz ao Thorfinn, né, você não devia desperdiçar seus anos nesse lugar funesto. Já chega, está na hora de seguir em frente.
E aí ele fala também, né, além do mundo de Thors, como filho de Thors, você deve ir para lá. É a última frase do Askeladd, é assim, essa é a sua verdadeira batalha. Ele morre. Mais ou menos aqui começa o segundo arco, que é do Thorfinn como escravo. Ele se torna um escravo porque quando o Askeladd morre, né, ele fica totalmente perdido, porque ele queria matar o Askeladd, daí como é o rei Canute que mata, né, ele vai pra cima do rei ali, do príncipe, que depois vira rei. E aí ele se torna um escravo por supostamente fazer parte do bando do Askeladd, que seria contra o rei. E aí ele vai para uma lavoura e ele conhece o Einar, outro escravo, que ensina a agricultura pro Thorfinn. Que o Thorfinn, ele viveu a vida inteira dele na guerra, ele só sabe lutar, ele não sabe mais nada. Então ele vai aprender a agricultura com esse Einar. E nesse momento, o Thorfinn está mergulhado num vazio existencial, porque a vida dele até então, ele tinha dedicado à vingança, né? A ideia de matar o Askeladd, mas isso não aconteceu. E aí a vida do Thorfinn perde sentido. É como alguém que idolatra alguma coisa e esse ídolo é quebrado. Então ele começa a trabalhar com o Einar na agricultura lá, ele vai aprender o cultivo de trigo e tal, os aveias, sei lá. E aí, pela primeira vez na vida, ele vai estabelecer um relacionamento de amizade com alguém, porque anteriormente nem isso ele fazia. Ele não enxergava nada antes, além da vingança contra o Askeladd. E quando ele aprende a cultivar a terra, plantar, etc., é como se ele estivesse, ao mesmo tempo, preparando o próprio espírito. Quando ele está cultivando uma vida espiritual, assim, por assim dizer, que anteriormente ele não tinha. Então ele recomeça uma vida nova e a partir disso ele cria uma visão totalmente diferente do mundo. Enquanto Thorfinn faz essa jornada interior, né, dando início à sua redenção, o rei Canute está tentando criar o paraíso na Terra e obviamente não vai dar certo. Ocorre mais mortes, mais sofrimentos, guerras. Uma das mortes mais tristes e impactantes dessa parte é a da escrava Arnes. E o tanto de personagens que aparecem nesse mangá daria para fazer um vídeo com um desdobramento de cada uma delas, assim, porque todas elas têm a sua própria jornada, é bem interessante. No terceiro arco, o Thorfinn novamente como um homem livre. Agora ele está livre em todos os sentidos. Ele está livre da ideia de vingança, ele está livre da escravidão, tanto espiritual e mental que ele tinha antes, como a escravidão física, né? A escravidão factual. E aí ele adota a filosofia da não violência. Apesar dele ter sido um guerreiro muito habilidoso, violento. E essa filosofia da não violência que ele adota, né? Ele tem a ideia de que tudo é possível resolver no diálogo sem precisar de força física, sem guerras. E ele lembra a história, e daí no momento ali ele vai se lembrar da história do pai dele, o Thors, e de um comerciante que tinha lá na vila chamado Leif, que morava na mesma vila, né, sobre Vinland. E aí ele resolve procurar Vinland. Ele resolve ir para Vinland. Nesse ponto da história, é como se ele, após perder o pai, né, o Thors, ele sai pelo mundo movido pela vingança, vira guerreiro, depois ele é vendido como escravo, ele tem o início da redenção, e aí ele começa a procurar, ele resolve procurar a Terra Prometida. Vinland é um nome que aparece em várias histórias nórdicas e é ao mesmo tempo físico
Seria mais ou menos onde é hoje o Canadá, só que também é um local metafísico. Meio que seria o paraíso perdido. Bom, o Thorfinn decide ir em busca desse lugar e para isso ele precisa voltar para o leste. Veja bem, antes de ir ao oeste, ele tem que o oeste aqui vai representar um novo mundo. Na maioria das histórias, o oeste representa um novo mundo desconhecido. Ele tem que voltar para leste. Leste é mais ou menos onde é o início de tudo. Representa as tradições, representa o passado, né? E aí, inclusive, ao ficar livre, ele volta pra casa materna depois de não sei quantos anos, né? Ele volta com a mãe dele, com a irmã dele. Aí ele passa um tempo e ele começa essa jornada pra leste, que é mais ou menos ali onde fica a Grécia, pra fazer comércio, pra juntar dinheiro pra conseguir ir até Vinland. No caminho, ele conhece a Hilde. Ela é uma arqueira, caçadora. Ela teve o pai morto justamente pelo Thorfinn. E aí, quando ela lembra disso, que ela reconhece o Thorfinn, ela tenta matar ele a princípio. Daí ele explica pra ela que ele mudou, que agora ele tá adepto dessa doutrina da não violência. E aí ela resolve dar uma chance pra ele. E aí ela fica toda luta que ele faz, assim, por algum motivo, ele é obrigado a lutar. A Hilde fica lá com o arco e a flecha dela, apontando a flecha pra cabeça dele, lembrando ele daquela promessa que ele fez. E aí, nesse momento, ela é meio que um duplo do Thorfinn. Ela está obcecada pelo Thorfinn, como o Thorfinn estava pelo Askeladd no começo. Ela meio que espelha essa mesma dinâmica. E aí, ela atua também como um espírito guardião, que na mitologia nórdica é chamado de Fylgja. Enfim, eu vou deixar o nome na descrição. Que também pode ser a visão do próprio destino. E aí, dessa maneira, a Hilde ela acompanha o resto da história do Thorfinn. Qualquer coisa que ele faça, lá está a Hilde igual um espírito obsessor, lembrando ele da promessa dele. E aí, no meio da história, eles vão encontrar Gudrid, uma jovem viúva, e ela desde criança influenciada pelas histórias do Leif, que eu falei ali atrás, né? Ela queria ser marinheira, só que por ela ser mulher, ninguém nunca deixou. Só que ela tem que fugir por um motivo lá e acaba indo na viagem. Aí durante a viagem, ele salva um bebê num momento ali, o Thorfinn adota esse bebê como filho. E aí a Gudrid, ela acaba se apaixonando pelo Thorfinn, aí eles casam e esse menininho fica com os dois ali, como se fosse filho adotivo dos dois. E aí no quarto arco, que é o final, né? Depois dessa viagem a leste, para arrecadar dinheiro, Thorfinn retorna mais uma vez para a Islândia. E daí eles partem para Vinland. E o Thorfinn continua firme naquela ideia de construir um mundo sem guerra, sem violência, um paraíso na Terra. Mas ele vai por um caminho diferente do que o rei Canute vai lá no começo da história, né? Inclusive, tem um momento aqui que tem um diálogo muito bom entre o Thorfinn, agora, depois que ele se transforma nesse novo homem, e o rei Canute. E a partir daí, o rei Canute muda o aspecto sanguinário e napoleônico que ele tem. E ele realmente diminui as guerras. Ele dá um jeito lá de diminuir as guerras. Bom, Thorfinn chega a Vinland e está tudo bem, né? Estão plantando lá
os trigos, tal, arando a terra, etc. Até chegar os indígenas na história. E aí tem um momento ali meio nebuloso que eclode uma guerra entre os brancos e uns indígenas. Aí ataques, no meio desse ataque o Einar morre. É muito triste essa morte também. Tem uma parte lá que ele fala, né, no meio do ataque ali, ele fala que ele não vai deixar a Vinland de jeito nenhum. E realmente ele não deixa. E quando ele morre aqui, é quase como se fosse o bode expiatório. Que de acordo com a teoria do Gerard, né, é a vítima inocente necessária para que o ciclo de violência se quebre. E nesse acontecimento do Einar, né, da morte do Einar, o Thorfinn percebe que é melhor voltar para sua terra. Aí ele faz as pazes com os líderes indígenas ali, e ele abandona a Vinland e retorna com um destino à Islândia. E aí fica, né, por que ele voltou para a Islândia com os amigos dele ali, com a esposa, com os filhos, agora são 2 filhos. Na minha visão, é que essa Vinland que ele procura, esse lugar que ele procura, não vai ser encontrado neste mundo, não é um lugar físico, não é um lugar material. Em algum momento, um dos personagens ali fala pro Thorfinn, né, que onde quer que seja, que se junte 3 pessoas ou mais, tem possibilidade de haver uma guerra. E ele tá certo, né? Infelizmente. Essa Vinland que o Thorfinn procura não é um lugar físico, assim. Talvez seja um lugar que todo ser humano sente que um dia já esteve e quer voltar. Então o Thorfinn, ele tenta romper esse ciclo de violência, só que nesse mundo não é possível fazer isso, porque nós somos frutos de uma queda. A sociedade foi fundada a partir do assassinato. E o que ele quer, na verdade, seria meio que voltar ao paraíso, né? Voltar à Era de Ouro. E aí parece que no final, assim, fica subentendido que ele entende isso e ele retorna novamente para casa paterna, né? Para casa paterna e materna, com a esposa e os filhos, para aquela vida comum. Por hoje era isso. Provavelmente eu vou trazer mais reflexões, porque como eu falei, são muitas personagens, cada arco ali tem 500 mil personagens, nossa, é um mundo ali. E por hoje era isso, pessoal. Assistam o anime ou leiam o mangá. E é isso, curte aqui embaixo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.